Olá pessoal, saudações a todos. Começando mais uma semana e com notícias com relação à pandemia não muito boas, mas que infelizmente faz parte do processo que nós estamos vivendo, um processo extremamente preocupante, onde tem afastado as pessoas, onde tem diminuído a circulação financeira no mercado, onde muitos empregos têm sido perdidos. Mas eu acho que antes de pensar nos empregos, na circulação de moeda, a gente deve se preocupar sim com as vidas que estão sendo perdidas, porque infelizmente essas a gente não tem como recuperar. A economia a gente recupera, a gente trabalha, a gente volta a produzir dentro da medida do possível para que a gente possa distribuir de maneira homogênea, se assim for possível. Possível é, mas não é de interesse dos capitalistas que detêm a riqueza não só no país quanto no mundo, de distribuir essas riquezas. Então vamos lá. Hoje no Brasil nós temos 365.213 pessoas contaminadas com o Covid. Já chegamos à casa dos 23 mil mortos. O Brasil é o segundo país no mundo em número de contaminações. Só está atrás dos Estados Unidos. E olhe lá se já não tivermos no mesmo patamar junto com eles, porque a gente testa muito pouco aqui. Na Bahia tivemos um salto muito grande nas últimas 24 horas, passamos para 13.899 casos confirmados, com 460 mortes, sendo que Salvador lidera o ranking das cidades baianas com maior número de casos e de mortes. E atrelado a tudo isso, nós temos um outro problema, que são as doenças que, não digo sazonais, mas que estão presentes no nosso dia a dia e que teve um aumento significativo. É o caso da Zika, da dengue, da chikungunya, que teve um aumento de 540% de janeiro até agora, ao final de abril. Então nós hoje, além de enfrentarmos o Covid-19, nós temos de enfrentar também essas doenças que já existiam, que vieram antes do Covid e que, devido ao Covid, de certa forma, está sendo um pouco negligenciada com relação à sua ampliação e os casos que estão acontecendo. Ambos são perigosas, afetam a saúde, mas o risco de letalidade é muito maior, evidente, agora nos casos de Covid, que infelizmente já dizimou mais de 250 milhões, na verdade, de vidas no mundo inteiro. Para completar o caldo, como a gente costuma dizer, ontem em Brasília houve manifestações pró-Bolsonaro, todos dentro dos seus carros. A maioria dos carros, pelo que foi visto, são carros de luxo, a maioria deles sem máscaras. Inclusive o presidente foi para encontrar com seus apoiadores e mais uma vez mostrando a sua insensibilidade diante de tudo que está acontecendo. Também houve no final de semana, na sexta-feira, a divulgação da reunião ministerial ao qual o Moro cita como prova da interferência do presidente na Polícia Federal, e alguns juristas, inclusive alguns ex-procuradores, cita alguns pontos com relação
da interferência do presidente, do crime comum na sua fala, nas suas atitudes. E, sinceramente, aquilo parecia muito mais um bate-boca, uma reunião de pessoas sem letramento, numa zona de baixo meretriz, de beira de esquina. E olha, de baixo meretriz, de beira de esquina mesmo. Porque se fôssemos fazer uma ata, um memorando daquela dita reunião, muito pouco sairia daquilo ali. Nós vimos uma sessão de palavrões, uma sessão de falas preconceituosas, uma sessão de posturas condizente com o fascismo, condizente com o neoliberalismo, condizente com a destruição das instituições constituídas no país e uma falta de respeito e de decoro impressionante, que eu acho que nunca se viu em uma reunião ministerial em governo nenhum. Não posso citar isso, mas com base nos depoimentos feitos por ex-ministros de governos anteriores, disse que nunca se viu nada tão aberrante, nada tão horrível, tão horripilante quanto essa postura do presidente e dos seus ministros. O do meio ambiente disse que é hora de abrir a porteira para poder o gado passar, para poder dar de balaiada. E aí uma pessoa que diz que é advogado, quando tem uma postura dessa, ele simplesmente está dizendo que é hora de burlar as leis para atender interesses de pecuaristas, de grandes latifundiários, como defende o senador ruralista do Paraná, quando fala em expulsar os índios do local que eles estão. Inclusive essa ação está no Supremo. Você tem um ministro que é dito da educação, que chama os juízes da Suprema Corte de vagabundos e tinha de colocar todos eles na cadeia, que diz que odeia a palavra indígena, odeia a palavra povo cigano e que o Partido Comunista Chinês está querendo fazer do Brasil uma colônia. Você tem o Guedes, que diz que o Banco do Brasil tem de ser vendido logo, já está pronto para vender. Ou seja, provavelmente ele deve querer dar para o BTG Pactual, né? Que é uma das instituições bancárias que eu acho que foi fundada por ele. Então talvez o Guedes queira dar de presente lá para os seus pares. Hoje nós tivemos o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio de Freitas, que disse que vai vender 43 aeroportos brasileiros. A fala dele diz o seguinte: por mais surpreendente que possa parecer, vamos arrebentar nas vendas de aeroportos. Você vendendo aeroporto no Brasil, automaticamente as empresas que compraram esses aeroportos vão ter de faturar de alguma forma. E como é que se fatura de alguma forma? Aumentando as taxas, o que automaticamente vai impactar diretamente no trânsito de pessoas dentro desses aeroportos, porque isso vai ser repassado também, provavelmente, para as passagens, porque vai se aumentar tudo. Ninguém vai comprar um aeroporto para ter a concessão durante 20, 25 anos e não ter de ganhar em cima disso. Isso é nítido, é notório. Continuando as aberrações que nós vimos na reunião ministerial, tem a fala do presidente que diz o seguinte: temos que armar a população para evitar que um filho da P venha instalar uma ditadura no nosso país. Isso na frente do ex-imparcial de Curitiba, que na época era ministro da Justiça,
na época, na frente do Braga Neto, da Casa Civil, na frente de generais da ativa que fazem parte desse governo. E ninguém se pronuncia, ninguém falou absolutamente nada. Qual a intenção de Bolsonaro em armar a população? Será que não é promover uma guerra civil? Porque os ditos 300 de Brasília, segundo a sua porta-voz, a Sarah Winter, eles têm armas dentro do acampamento. Ela disse que é para proteger os membros do acampamento. Então eu vejo nisso aí o presidente querendo promover uma guerra civil com fins políticos, simplesmente com interesse, com o intuito de se auto-beneficiar. Não é outra coisa. Agora cabe à Procuradoria-Geral da República, ao senhor Aras, se ele terá coragem de denunciar o presidente da República, que eu acredito que não terá. Eu, particularmente, não sou jurista, mas acredito que não terá. Até porque, inclusive, hoje já tiveram um encontro ali, lá na PGR, o Aras e o Bolsonaro, segundo relata a mídia, um encontro que durou aproximadamente 5 minutos, sendo que o Aras vai se pronunciar com relação às denúncias contra Bolsonaro, denúncias que ele já tinha anteriormente mandado arquivar 4 denúncias crimes por crime comum. Ele provavelmente vai fazer vista grossa diante de tudo que está dito ali naquele vídeo, e que eles alegavam que era justamente uma questão de Estado. Eu assisti a entrevista até o final, me dei a esse desprazer de assistir um festival de pornofonias, de palavras de baixo calão, vindo de uma pessoa que ocupa o cargo máximo desse país, que é a presidência da República. Uma fala carregada de preconceito, de falta de educação, de falta de decoro, de tudo. Falta de tudo. Eu acho que nem nas zonas de baixo meretriz de 5ª categoria se ouve linguagem ou linguajar tão perverso ou tão de baixo nível quanto a linguagem do presidente e dos seus ditos ministros, que comprovam que é um governo de extrema direita, que é um governo fascista, que é um governo que pensa justamente em doar tudo que pertence ao país para a iniciativa privada. E a gente viu isso ontem na reunião ao qual o Guedes cita que o Banco do Brasil já está pronto para poder vender, e hoje na fala do Tarcísio de Freitas, que é ministro da Infraestrutura. Então, a ideia desse governo é um Estado mínimo e, sim, armar a população para uma guerra civil, para colocar aqueles que defendem o presidente de encontro às instituições, que ele mesmo cita, que se a população tivesse armado, me desculpe perdão da palavra, um bosta de um prefeito não baixaria um decreto para proibir que as pessoas fossem para a rua, e sim que as pessoas armadas iriam lá e ia confrontar essa postura, essa ação desse prefeito. Olha só, uma pessoa que está diretamente incitando uma tentativa de golpe. É evidente que os seus defensores vão dizer que não, mas eu vou pegar aqui um texto onde o procurador de Justiça de São Paulo e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Roberto Liviano, ele disse que há sim crime cometido pelo presidente, e ele elenca alguns aqui. Essas condutas vão desde obstrução de justiça até obstrução da atuação de outros entes federativos, como os governadores de estados. Então, a postura do presidente ela é extremamente criminosa. É uma postura que não deveria caber ao chefe máximo do executivo.
E depois da divulgação dessa brilhante, maravilhosa reunião ministerial, que parecia uma reunião de ZBM, Zona de Baixo Meretriz e de quinta categoria, uma dita blogueira daqui da Bahia, aquela mesmo que estava lá no casamento em Trancoso, onde a maioria das pessoas saíram de lá contaminadas com Covid-19, aquela mesma que fez a festa lá onde ela mora. Ela disse que o vídeo ajuda a eleger Bolsonaro em 2022. Alguém, por favor, doa um cérebro para ela. Eu acho que ela não sabe o que é isso, não. Eu acho que ela não tem. Eu acho que os seguidores dela, eu acho que a maioria também não deve ter a mesma coisa. Deve faltar alguma coisa ali para poder preencher. Eu acho que deve ser algo oco. Eu não digo igual a cabaça, porque a cabaça ainda tem sementes dentro. Eu acho que não sei se tem alguma coisa. E com relação aos crimes, o ex-procurador da PGR, o Cláudio Fonteles, ele ratifica a mesma fala do Roberto Liviano, que ele diz que o presidente da República comete, sim, crime comum, crime de responsabilidade com as suas ações e com as suas falas. E você vê que muita gente ainda apoia esse presidente, apoia esse tipo de comportamento. As ditas celebridades, os ditos artistas, aqueles que se calaram, aqueles que vieram a público falar a favor, achando que a gente está vivendo num mar de rosas. O país pegando fogo, com uma crise política sem precedentes, uma crise sanitária mundial, mas que infelizmente hoje o Brasil é o segundo pior do mundo, somente atrás dos Estados Unidos, e uma crise econômica também, onde tem um governo que não tem sequer ideia do que vai fazer para resolver isso aí, a não ser com o intuito de privatizar os bens públicos, para tentar dificultar a vida da população, instalando um Estado mínimo, enriquecendo aqueles que os defende ou que bancou as suas campanhas. Isso não é mentira nem invenção da minha parte. Qualquer pessoa inteligente que consegue pensar por si só e que entende de política, vê isso. A cloroquina que o presidente tanto defende. Hoje, em reunião, a OMS, através do seu diretor Tedros Adhanom, ele suspender todos os testes com cloroquinas e hidroxicloroquina nos pacientes com Covid-19. Por que ele pediu isso? Porque das pessoas contaminadas que foram tratadas com essas duas substâncias, houve um aumento de 30% nas mortes. Mas o mito aqui da presidência da República, que tem 25% de defensores dizendo que está fazendo um governo excelente ou bom, ainda vão atrás justamente desse tipo de comportamento, esse tipo de mentalidade mesquinha. E esse negacionismo, ele sempre existiu. A gente pode citar alguns exemplos. A indústria negacionista ela é muito forte. Nós temos, por exemplo, pegando lá no século XIX, o Thomas Edison com relação a Nikola Tesla. O Thomas Edison contratou um engenheiro para dizer que o modelo de eletricidade dele era melhor do que o de Tesla, apesar de que o de Tesla é o que a gente usa até hoje. Nós temos a indústria do cigarro, que contratava médicos com salários fantásticos para dizer que o cigarro não causava o câncer de pulmão. Então esses negacionistas, inclusive muitos que fazem parte desse governo, desse desgoverno que está aí, provavelmente deve ser financiado ou patrocinado por algum deles. Eu não duvido absolutamente nada disso. Qual o intuito que esses médicos, mesmo indo de encontro ao que diz a Organização Mundial de Saúde, vai defender a cloroquina e a hidroxicloroquina? Será que ninguém está ganhando absolutamente nada? Essa é a questão, porque essa indústria é muito forte. Quando a gente pode citar outros casos, a questão
de beber e dirigir. Tinha muitos que diziam não, que é melhor eu dirigindo, bebendo, porque se eu bater o carro eu consigo sair pelo vidro do carro. Olha só as loucuras que nós temos. Mas nem todo mundo consegue entender, consegue enxergar esses meandros que estão por trás disso. Até porque as pessoas têm a mania de dizer que não se interessa por política, esquecendo ela que política faz parte da vida dela do dia que ela nasce ao dia que ela morre. E política partidária, infelizmente, dita as regras, principalmente econômicas, de qualquer país. Você pode e tem sim o direito de não gostar, um direito que lhe assiste. Mas você ignorar é complicado. E tentando reduzir o nível de contato e ampliação dos casos de Covid aqui em Salvador, em algumas cidades do interior, em parceria o governo do estado e a prefeitura de Salvador decretou a antecipação de alguns feriados. No caso, São João, 2 de julho, Conceição da Praia, que são feriados aqui da Bahia e municipal. Mas muita gente está achando que é para oba-oba. Nós vimos os finais de semana as praias lotadas, com muita gente caminhando sem usar máscaras, com grupos juntos. Inclusive, Lauro de Freitas, a polícia foi acionada porque estava havendo uma festa com mais de 35 pessoas, movida a muita bebida, muita droga, e todo mundo sem usar máscara. Inclusive tinha uma adolescente no meio. E no meio de quase 24 mil mortes e com mais de 365 mil contaminados pela Covid-19, as pessoas ainda brincam e levam o caso a sério. Mas se você tem um presidente da República, que é a autoridade máxima no país, constituída, que tem uma postura de negacionismo, de dizer que é uma gripezinha e que todo mundo vai ser contaminado e que a maioria, infelizmente, vai morrer, você tem esse comportamento imbecil, eu não posso chamar animal porque eu estaria ofendendo os animais, mas imbecil dessas pessoas que comungam da sua cartilha. Tanto é que no Brasil, a cada contaminado grave da Covid-19, de 10, apenas 3 chegam a óbito. Então, as pessoas estão brincando, achando que é algo para poder ir para a praia, feriadão, vamos fazer fogueira, vamos tomar cachaça, vamos fazer churrasco. E aí, quando a morte bater a sua porta, infelizmente vai ser tarde demais. Ou as pessoas aprendem a pensar por si só e deixam a ignorância de lado, a imbecilidade de lado e dizem não a esse desgoverno, a essas posturas genocidas vindas do governo federal, ou então nós vamos virar aqui uma republiqueta de quinta, e onde as covas, mesmo coletiva, abertas, por exemplo, em Manaus, onde o presidente chama o prefeito de Manaus, o Arthur Vigílio, de bosta, não dará para poder enterrar todos. E aí vamos ter cadáveres na rua para servir de comida dos abutres. Então a consciência é sua, você é responsável pelas suas ações, pelas suas atitudes. Só depois não diga que não foi avisado.